TV Artilheiro. Estou à disposição de vocês. Podem, não só pode como deve. Boa noite. Até que ponto tomar um gol com 2 minutos de partida comprometeu o trabalho que eles tinham planejado? Bom, é difícil, né? Você tomar gol no início do jogo, ainda mais da forma que nós tomamos, né? Tomar gol de tiro de meta ali foi uma situação de um tiro de meta, onde, na verdade, os 2 gols que nós sofremos foram jogadas cantadas, analisadas, que nós mostramos, inclusive, na palestra, que elas deveriam acontecer pelo comportamento, a forma que o América joga. Eles preenchem sempre muito a área nos cruzamentos. Você pode observar que nos 2 gols eles estão com um bom preenchimento de área. Mas nós perdemos uma disputa na primeira bola e fomos muito facilmente envolvidos ali pelo lado direito da nossa defesa na situação do primeiro gol. E na situação do segundo gol, não é só difícil tomar um gol no início. Nós até continuamos bem, controlando o jogo e com domínio do jogo. E o nosso goleiro participava muito pouco, esporadicamente, diríamos assim, do jogo. Eles tiveram, se eu não me engano, uma situação de lateral que resultou numa finalização do Marquinhos no primeiro tempo. E depois o lance do segundo gol. Aí daí em diante, a gente controlando o jogo, jogando no campo do adversário. Se você pegar todos os números assim dos 90 minutos, você vai ver uma supremacia de 62% a 38% de posse de bola do Ceará. O dobro de finalizações, 22 finalizações contra 10 do adversário, mais do que o dobro na verdade. E no segundo tempo, o nosso goleiro foram apenas 12 finalizações contra 2 do adversário. Nosso goleiro não pegou na bola no segundo tempo. O nosso controle, a nossa imposição, a forma como nós nos postamos, tiramos qualquer possibilidade do adversário jogar em nosso erro como eles apresentaram no primeiro. E muito a lamentar pelo resultado final, já que a nossa vontade, a nossa motivação era muito grande para sair daqui hoje com os 3 pontos, até pela necessidade nossa de pontuar, de subir, era um confronto direto, né? América com 6, a gente com 2 a gente poderia encostar, ficar 1 ponto do América, passar o Vitória, e encostar no Bahia também, que está um pouquinho na nossa frente, e a gente acabou perdendo essa oportunidade. Agora não posso reclamar da entrega, da superação, do comportamento, mesmo estando perdendo no segundo tempo da equipe, para fazer um jogo consistente e conseguir buscar, através de merecimento, vamos ser sinceros, o resultado final de um empate, porque futebol não tem justiça, mas seria muito injusto a gente sair com resultado negativo por tudo que nós apresentamos e pelos números que eu acabei de falar aqui agora. Chamusca, exatamente pegando o gancho desses números, você acha que a ansiedade por essa primeira vitória na competição pode de alguma forma estar comprometendo? Nós começamos muito bem o jogo. Eu acho que hoje a ansiedade, na verdade, ela se estabeleceu quando o adversário fez 2-0, né? Porque aí cria uma tensão dos torcedores, normal, está jogando em casa e o adversário sai com 2-0 no primeiro tempo, e isso acaba interferindo na questão emocional dos atletas. Eu acho que um ponto fundamental para que a gente pudesse equilibrar melhor essa ansiedade foi a gente ter diminuído no primeiro tempo, porque aí, no intervalo, existia um caos meio que estabelecido e a gente precisava controlar esse caos, e a gente fez isso. E o time voltou muito bem controlado para o segundo tempo do jogo. Então eu acho que hoje não foi nem muita ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela foi gerada pelos 2 gols do adversário. Mas nós começamos o jogo muito bem. Começamos com imposição, criamos oportunidades. Antes da gente tomar o gol, a gente estava muito mais no campo do América do que o América em nosso campo. Mas futebol tem essas situações que a gente tem um grupo de jogadores experientes que a gente vai ter que saber lidar. E eu tenho conversado muito com os atletas da importância da gente conquistar o resultado com naturalidade, porque você não constrói um resultado positivo com desespero, com ansiedade, queimando etapas na nossa construção de jogo. E o segundo tempo foi muito um comportamento bem emblemático disso. Nós voltamos mais equilibrados, com controle melhor, trabalhamos melhor a bola e fomos muito superior ao adversário e merecemos um empate no final do jogo.
sobre a arbitragem, né? Que ele não gostou da arbitragem, que o primeiro gol disse que não valeu, o segundo gol também disse que foi bacana. Queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a arbitragem, o que você acha? Se valeu, não valeu? Da minha parte, eu não tenho o que falar de arbitragem, não. No primeiro gol existia uma dúvida, eu até conversei com o assistente ali na hora que estava se definindo, se iria confirmar ou não o gol, porque o assistente do lado onde aconteceu a jogada, ele acabou não correndo para o meio campo, aí gerou toda essa dúvida, mas eu não vi a imagem, mas eu tenho quase certeza que o que eles estavam alegando, que foi a participação do Wesley, não aconteceu. Inclusive interferindo numa situação do posicionamento do goleiro, ou coisa que o VAR. O Wesley só acompanhou a bola entrar. Pelo menos foi a leitura que eu tive do banco de reserva. Então não vejo nenhum equívoco no primeiro gol. No lance do pênalti, que eles estão reclamando, na verdade, eu acho que existem duas reclamações, né? Que houve um pé alto do Arthur na primeira jogada e que não houve pênalti no Elton e que o árbitro deu uma vantagem e depois marcou o pênalti. O lance foi um pouco confuso. É muito difícil ali, da onde a gente fica no banco, eu sem ver as imagens, definir assim o que aconteceu, se houve ou não erro de arbitragem. Mas eu já empatei, já perdi e já ganhei também com erro de arbitragem. Erro de arbitragem faz parte do jogo. Poxa, Música, em boa parte do jogo, a torcida acabou vaiando o Rafael Carioca. Você acha que ele se portou bem, esse tipo de crítica? Você pensou em tirar o jogador em algum momento? Você temeu, de certa forma, acha que o jogador foi bem? Não, porque é assim a minha análise. Quando o atleta tá tendo um rendimento que eu e minha comissão técnica, porque a gente toma algumas decisões embasado, e quando a gente chega no intervalo, é passado todos os números que aconteceram no jogo, em todos os aspectos, né? No aspecto físico, GPS, intensidade, número de ações de alta intensidade, na parte técnica, quantas vezes o atleta tocou na bola, o que ele fez, o que ele errou, se ele acertou o cruzamento, se ele acertou o passe, se ele finalizou. E vou te ser sincero, em nenhum momento eu pensei em tirar o Carioca, porque eu não consegui fazer essa leitura de que o atleta estava tão mal no jogo assim. E imagine se todos os jogadores que cometerem um determinado erro, eu for substituir. Aí eu só tenho 3 substituições, né? Eu tenho que analisar, eu tenho que ter calma. E eu usei as substituições para tornar o time mais ofensivo. Não para trocar uma peça por outra, porque a torcida estava vaiando e eu vi na fisiologia corporal, inclusive, do atleta, que ele não sentiu em relação a essa questão das vaias. E voltou para o segundo tempo e continuou pegando a bola, continuou atacando, continuou participando do jogo, até porque eu conheço bem a personalidade dos meus atletas. E o Carioca não é um jogador de se abalar com um determinado tipo de situações. Se ele tivesse, e a análise fosse que realmente ele estava mal no jogo, a gente poderia até mudar, mas a análise que foi feita, acho até, não quero de maneira nenhuma ensinar torcedor a torcer, não se ensina a torcedor a torcer, né? Mas, e o torcedor também tem um livre-arbítrio de vaiar, de aplaudir, e a gente entende, isso faz parte do jogo. Mas em momento nenhum eu vi o atleta assim, com um desempenho tão abaixo que necessitasse eu tirar, e também não entendi porque houve essa reação do torcedor ao atleta. Não sei se é uma questão passada, porque no jogo de hoje não aconteceram tantos erros assim para que caracterizasse uma substituição, até porque não houve nenhum desequilíbrio emocional por parte do atleta. Saindo um pouquinho do jogo, no campeonato, de modo geral, quando você olhou a tabela, com certeza você não imaginou ter 2 pontos ao fim de 5 partidas. Mais que 3, né? Tá tirando um ponto meu, pelo amor de Deus. Eu já não tenho um ponto, você ainda tá tirando um. Por mais que os 4 primeiros jogos tenham sido muito difíceis, você com certeza esperava mais, todo mundo, nós. Sim, com certeza. Te preocupa ter começado esses 5 pontos, Claro que preocupa, por quê? Porque a gente está num campeonato extremamente difícil, onde não existe essa coisa essa resenha aí que fala, não, agora vai pegar os times que estão embaixo da tabela. Não existe isso na Série A, cara. Eu estou indo para a minha 6ª Série A. Eu conheço bem, eu já disputei essa competição. Então, eu sei o nível e o que a gente precisa, principalmente para que a gente consiga ganhar 3 pontos nessa competição. É jogar sempre com nível de excelência, minimizar ao máximo o número de erros. Os erros que nós cometemos no primeiro tempo, o América atacou muito pouco, mas eles foram muito efetivos. Então é assim a competição.
E isso nos preocupa, claro. A gente queria estar com a pontuação melhor, a gente não queria estar na zona de rebaixamento, a gente queria no jogo de hoje conquistar um resultado positivo para poder utilizar inclusive essa motivação como um divisor de águas, já que a gente ia subir na tabela, a gente ia conseguir a primeira vitória. Então, a gente está assim, a cada rodada tem algum desafio que a gente precisa se sobrepor. Primeiro a gente não tinha feito gol na competição, fizemos lá no jogo do Corinthians, hoje voltamos a marcar de novo, tivemos uma supremacia, um controle muito grande do jogo, isso nos dá um alento e uma expectativa de que a gente está crescendo em termos de performance, por mais que eu entenda e concorde que a gente cometeu alguns erros no primeiro tempo que foram definitivos no placar do jogo, mas hoje eu estou muito mais esperançoso e com a perspectiva muito mais positiva pelos 3 últimos jogos que nós fizemos e pela formação e a nossa mecânica de jogar que voltou a ser uma mecânica interessante do que nos primeiros jogos, onde a gente estava com um monte de jogador lesionado, teve que mudar sistema, e aí sim eu acho que a equipe sentiu um pouco mais. Então a gente leva hoje um resultado ruim, mas uma performance, principalmente no segundo tempo, onde dá um caminho para nós para a sequência da competição. Nós estamos na 5ª rodada, ninguém de nós dentro do clube internamente queria estar onde a gente está, mas o desafio é grande e a gente precisa dividir agora as responsabilidades para que a gente possa, já na próxima rodada, ter um resultado positivo lá contra o Vitória. É um jogo difícil, mas que a gente tem toda a condição de buscar um resultado de vitória. Valeu. TV Artilheiro.